ministro do STF, Alexandre de Moraes, acaba de decretar prisão domiciliar do ex-presidente Jair Bolsonaro. Moraes considerou que as condutas de Bolsonaro desrespeitaram deliberadamente as decisões proferidas pela Corte. A decisão ocorre um dia depois de Flávio Bolsonaro ter ligado para o pai durante uma manifestação na praia de Copacabana. E com o telefone no Viva Voz, o senador transmitiu mensagem de Bolsonaro ao vivo para os apoiadores e depois publicou em rede social. É importante a gente ressaltar também as novas restrições, que são a proibição de receber visitas, a não ser de seus advogados e familiares muito próximos, e proibição de celular dele e de terceiros. O Bolsonaro está sendo preso à prestação. Tá? O Supremo, consciente ou inconscientemente, está levando o Bolsonaro à cadeia através de gradações para evitar um grande impacto. E a verdade é que essas gradações já foram iniciadas com as medidas cautelares. Ele já usa tornozeleira, ele já não pode usar redes sociais, ele já não pode fazer uma série de coisas que as medidas cautelares determinam. A partir de agora, ele está preso em casa. Da redação do G1, eu sou Natuzaneri e o assunto, hoje com Alan Severiano, é... Bolsonaro em prisão domiciliar. O que motivou as novas medidas contra o ex-presidente e quais as repercussões jurídicas e políticas da decisão do ministro Alexandre de Moraes? Eu converso com Rafael Maffei, advogado e professor da Faculdade de Direito da USP e da ESPM. E com Andréa Sadi, apresentadora da Globo News e colunista do G1. Terça-feira, 5 de agosto. Maffei, bem-vindo ao assunto, obrigado pela sua participação. Queria começar pedindo para você explicar para a gente por que o ministro Alexandre de Moraes decretou a prisão domiciliar do ex-presidente Jair Bolsonaro e o que é que fundamenta juridicamente essa decisão. A prisão foi decretada pelo descumprimento das condições impostas em medidas cautelares anteriores, proferidas pelo ministro Alexandre e referendadas pela primeira turma do Supremo, que já haviam imposto uma série de limitações ao Bolsonaro, que o ministro Alexandre agora entendeu que foram descumpridas. A principal delas, a proibição de usar redes sociais. Na decisão, o ministro Alexandre de Moraes citou a divulgação na internet do discurso de Bolsonaro por telefone para apoiadores que participaram de uma manifestação ontem em Copacabana. Segundo o texto, diz o seguinte: não há dúvidas de que houve o descumprimento da medida cautelar imposta a Jair Messias Bolsonaro, pois o réu produziu material para publicação nas redes sociais de seus 3 filhos e de todos os seus seguidores e apoiadores políticos, com claro conteúdo de incentivo à instigação a ataques ao Supremo Tribunal Federal e apoio ostensivo à intervenção estrangeira no poder judiciário brasileiro. O Bolsonaro é um criador de conteúdo viral e ambulante e uma pessoa que atrai uma imensa atenção. Logo depois que ele teve a tornozeleira colocada nele, ele fez uma espécie de um roadshow da tornozeleira, exibiu, fez uma série de protestos, foi ali no Congresso. O ex-presidente foi a um ato político no Congresso. A jornalistas mostrou a tornozeleira e disse que estava sofrendo uma humilhação. O vídeo foi postado nas redes de aliados, incluindo a do filho Eduardo. Esse aqui é o símbolo da máxima humilhação. Sem ter diretamente usado as suas redes sociais, o ministro Alexandre de Moraes entendeu que o que ele estava fazendo ali era, através desse conteúdo que ele sabia que seria produzido por terceiras pessoas, ao filmá-lo, ao divulgar suas falas e as suas ações, que ele estaria burlando a proibição de usar as redes, porque ele sabia que ele continuaria com uma presença forte de crítica e de desafio ao tribunal nas redes, embora pelas redes de terceiros. E aí ele, digamos assim, deu um puxão de orelha no Bolsonaro na semana passada, dizendo: olha, a justiça não é tola. Eu sei o que você está fazendo, eu entendi exatamente o que você fez, que é fingir que você não sabia que você não podia fazer isso, para ir lá e fazer e continuar com essa participação ativa e intensa nas redes sociais, que é evidentemente aquilo que você quer proibir quando você proíbe alguém de usar redes sociais.
Então, que isso não se repita. E foi exatamente o que aconteceu no domingo, quando o ex-presidente Bolsonaro, através principalmente de um contato que ele fez com o seu filho Flávio, falou com os manifestantes do protesto em Copacabana, num dia que ele, né, pela decisão cautelar do Supremo, estava em recolhimento domiciliar, e usou justamente a rede social de um terceiro, o filho dele, para se dirigir a uma multidão que participava de um protesto no qual ele não poderia estar. O ministro Alexandre de Moraes afirmou na decisão que Jair Bolsonaro utilizou redes sociais, reiterando as condutas ilícitas de maneira mais grave e assintosa e em flagrante desrespeito às medidas cautelares impostas pela Suprema Corte. Agindo ilicitamente, o réu Jair Messias Bolsonaro se dirigiu aos manifestantes reunidos em Copacabana, no Rio de Janeiro, produzindo dolosa e conscientemente material pré-fabricado para seus partidários continuarem a tentar coagir o Supremo Tribunal Federal e obstruir a justiça. Tanto que o telefonema com seu filho, Flávio Bolsonaro, foi publicado numa plataforma. Bolsonaro gravou um vídeo em casa, sem esconder a tornozeleira eletrônica. Boa tarde, Copacabana. Boa tarde, meu Brasil. E o Moraes, então, falou, olha, né, qualquer dúvida que poderia haver quanto a isso ser ou não permitido, principalmente depois do esclarecimento que eu fiz na semana passada, não havia a menor dúvida e você sabia exatamente o que você estava fazendo quando você foi lá e desatendeu essa ordem e por isso, então, foi decretada essa prisão domiciliar dele. Diante da divulgação do vídeo do Bolsonaro e das restrições, né, que o Moraes já tinha imposto, que opções restavam à justiça na tua avaliação? Já faz algum tempo que, por cautela e por prudência, no meu entendimento, o ministro Alexandre e o Supremo têm evitado tomar a medida mais dura que deveria ou poderia já ter sido tomada contra o Bolsonaro, que é uma prisão preventiva no sentido, né, pleno do termo, a pessoa sendo recolhida a uma cela. Desde aquele episódio da Embaixada da Hungria, né? Em 12 de fevereiro, 4 dias depois de a Polícia Federal recolher o passaporte dele, o ex-presidente chegou de carro. Minutos depois, apareceu ao lado do embaixador húngaro, Miklos Raumai, e mais 2 homens. Pouco mais de 1 hora mais tarde, funcionários da embaixada carregaram roupas de cama. No dia seguinte, 13 de fevereiro, Bolsonaro apareceu manuseando um celular. Na tarde do dia 14, ele caminhou até o carro, que partiu em seguida. O ex-presidente Jair Bolsonaro foi questionado sobre o assunto. Disse que dormir na embaixada ou conversar com o embaixador não configura crime. Eu tenho para mim que se não fosse uma pessoa da importância do Bolsonaro, uma pessoa cuja prisão poderia provocar o grau de tumulto que se receia que uma prisão do Bolsonaro provoque, qualquer outra pessoa já teria sido presa, porque aquilo ali foi evidentemente um teste, enfim, uma medida talvez de cautela, num ato de desespero, para se cogitar algum tipo de proteção numa embaixada contra a sua prisão. Ali, né, o ministro Alexandre pediu esclarecimento, deu-se por satisfeito com um esclarecimento que, na minha razão, não tinha nenhum fundamento, nenhuma plausibilidade, e assim foram vindo novas medidas cautelares justamente para tentar evitar a prisão, que é sempre uma medida que é mesmo, né, a última medida a ser efetivada, ela deve ser evitada, mas que, enfim, as medidas anteriores não estão surtindo efeito. Essa prisão domiciliar é a última coisa que resta antes de uma prisão em regime fechado. Tecnicamente, inclusive, ela só é cabível quando a prisão em regime fechado, né, uma prisão preventiva em regime fechado já seria cabível, mas deixa de ser efetivada nesse regime fechado porque o réu tem uma condição de saúde frágil, tem uma idade avançada, creio que essas condições pode-se dizer que estejam, né, em alguma medida presentes no caso do Bolsonaro, mas para que ele continue gozando do benefício que é a prisão domiciliar, porque a regra seria que ele tivesse preso em regime fechado, ele precisa agir como alguém que é um idoso enfermo, incapaz de cumprir a sua prisão preventiva na
cela, né, no regime fechado. Ou seja, fazendo analogia com o futebol, é como se fosse um cartão amarelo seguido do outro, mas que o Moraes teria evitado esse cartão vermelho aí da prisão preventiva. Eu queria entender um pouquinho mais, né, a diferença da prisão preventiva para essa prisão domiciliar. Na prática, o que é que isso significa? O Bolsonaro não pode mais sair de casa, a polícia vai ficar na porta da casa dele vigiando. O que é que muda? A prisão a qual ele está submetido é uma prisão cautelar, o que significa que ela não é uma prisão que decorre da sua condenação, de um juízo de culpa que, né, entendeu que ele cometeu um crime, que ele deve ser, né, cumprir pena na cadeia ou em outro regime qualquer, e sim de uma necessidade de proteção das condições para a boa realização do processo e para a eficácia do resultado do processo no caso dele ser condenado, certo? Basicamente, ela é uma medida para tentar evitar que o Bolsonaro continue coagindo o tribunal, especialmente em conluio com seus filhos, notadamente o Eduardo. Já no dia 18 de julho, o ministro Alexandre de Moraes impôs medidas restritivas contra Bolsonaro por considerar que havia indícios de que o ex-presidente estaria atrapalhando o processo. Bolsonaro passou a ser monitorado com tornozeleira eletrônica. Foi proibido de sair de casa à noite e nos fins de semana e de publicar em redes sociais, e inclusive de usar redes de terceiros para esse fim. Essas restrições foram impostas por conta do inquérito contra um dos filhos do ex-presidente, o deputado Eduardo Bolsonaro, que estaria articulando com o governo americano sanções contra ministros do STF. Além disso, a PGR considerou que havia risco de fuga de Bolsonaro. A prisão cautelar, por excelência, é a prisão preventiva, mas a prisão preventiva pode ser substituída por uma prisão domiciliar quando, em razão de condições de saúde, da idade avançada, não seja recomendável, por razões humanitárias, que a pessoa fique num regime, né, numa prisão em regime, no que seria o equivalente a um regime fechado no cumprimento de uma pena. Mas, juridicamente, ela é uma prisão. A prisão domiciliar é uma prisão. O Bolsonaro, hoje, é uma pessoa presa. Ele é um homem desprovido de liberdade, embora o regime no qual ele cumpra a medida que retirou a sua liberdade seja um regime domiciliar e não um regime num cárcere comum. Agora, do ponto de vista legal, como é que se vigia um preso quando a prisão é a própria casa dessa pessoa, né? Lembrando que o Bolsonaro já estava usando tornozeleira eletrônica, né? A polícia passa a vigiar a porta da casa dele a partir de agora ou fica só na tornozeleira? Tradicionalmente, a maneira pela qual se vigia é por tornozeleira, né? Existe, inclusive, determinação legal para que, nos casos de domiciliar, se aplique a tornozeleira. No caso do Bolsonaro, tem uma série de restrições, né? Como de terceiras pessoas não poderem visitá-lo. É uma pessoa que está demonstrando, digamos assim, uma certa intenção em desafiar essas determinações da justiça, em sempre fingir incompreensão para depois tumultuar a partir daquilo e depois dizer, puxa, mas eu não tinha entendido que eu não podia fazer isso, né? Embora a coisa tivesse sido, inclusive, claramente explicada para ele nesse último caso. Portanto, não se descarta que possa ser colocado algum tipo de vigília na sua casa, justamente para garantir a efetividade do cumprimento dessas condições. Alguns analistas argumentam que se o Alexandre de Moraes não tomasse nenhuma medida depois do que se viu no último domingo, o Supremo seria desmoralizado. Você concorda com essa avaliação ou não? Eu concordo, porque eu entendo que foi nitidamente um ato de desafio, principalmente depois daquela primeira situação na qual ele fez aquela série de manifestações, exibiu a tornozeleira, né, se permitiu filmar amplamente, obviamente sabendo, né, ninguém duvida que, e ele sabe disso, que quando ele produz aquilo vai tomar conta das redes sociais, que é justamente aquilo que a decisão queria que deixasse de acontecer. Bolsonaro desafiou o Supremo, então? Sem dúvida, não tenho nenhuma dúvida disso. Né? Ele e os filhos, em conjunto, enfim, é uma estratégia, me parece ser uma estratégia justamente para escalar esse confronto
na expectativa de que a resposta cada vez mais dura do ministro Alexandre de Moraes facilite os mecanismos que eles ainda entendem que têm para reagir e para tentar impedir o curso da justiça, que são internamente a reanimação, a inflamação da base de apoio bolsonarista e externamente a tentativa de interferência do governo Trump no Brasil, especificamente sobre o tribunal. Eu não tenho nenhuma dúvida de que nesse momento o Eduardo Bolsonaro está com uma nova decisão do Alexandre de Moraes debaixo dos braços, rodando os Estados Unidos, tentando falar com autoridades para buscar mais sanções para Moraes, talvez mais sanções para outros ministros do Supremo, talvez ainda para outras autoridades. E quais são os caminhos, Maffei, agora, caminhos legais, né, que a defesa de Jair Bolsonaro pode seguir? Tem a possibilidade aí de revogação imediata dessa prisão? Que papel o plenário do Supremo ou a PGR, né, a Procuradoria-Geral da República, podem ter nisso tudo? Normalmente, quando se tem, por exemplo, uma prisão preventiva, domiciliar ou não decretada, o que se faz é tentar ajuizar, por exemplo, um habeas corpus para uma instância recursal, para que essa instância recursal revise, né, e determine a soltura da pessoa que foi presa. Não existe uma instância ali à qual eles possam recorrer, porque o plenário não é um órgão recursal da turma. Existe, inclusive, uma gigantesca resistência do Supremo a aceitar um habeas corpus contra ato de um ministro ou mesmo de uma turma. A outra maneira de você reagir é você tentar mostrar para o próprio juiz que decretou a prisão cautelar que as condições para a decretação da prisão não estão presentes. Mostrar que aquilo foi um mal-entendido. Dali a uma semana tentar de novo. Dali a um pouquinho falar, olha, 2 semanas atrás as condições estavam atendidas, mas agora as condições cessaram. Tentar oferecer alguma outra medida cautelar em substituição para que a prisão seja revogada. É que no caso do Bolsonaro isso é difícil porque, assim, o Moraes, de fato, tem feito, embora ele seja um magistrado muito duro, nesse caso, no caso das cautelares contra o Bolsonaro, ele tem feito um esforço máximo para tentar evitar a decretação da prisão do Bolsonaro. E nenhuma dessas medidas anteriores surtiu efeito. Eu considero que essa tentativa de domiciliar antes de uma prisão em regime fechado seja a última das últimas possibilidades que ele consegue conceber para não levar o Bolsonaro ao cárcere propriamente. Nessa segunda-feira, o Moraes determinou também que Marcos Duval passe a usar tornozeleira eletrônica, né? Ele foi para os Estados Unidos com um passaporte diplomático que não foi apreendido. Na tua opinião, o que mais pesou, né, sobre ele para o ministro tomar essa decisão de uso da tornozeleira? Olha, Alan, eu acho que é uma situação muito parecida com a do Bolsonaro, porque é um descumprimento de uma condição imposta cautelarmente, que no caso do senador Marcos Duval tinha sido a confiscação do passaporte e a determinação de que ele pedisse autorização para sair do país. Ele entregou o seu passaporte regular, manteve o passaporte diplomático que ele tem por ser senador e saiu do país antes de ser autorizado que ele o fizesse. Portanto, saiu com absoluta consciência de que ele estava descumprindo uma condição que, da leitura da restrição que lhe foi imposta, obviamente estava presente. Por determinação do ministro Alexandre de Moraes, um senador do Podemos está usando tornozeleira eletrônica. A ordem foi cumprida assim que Marcos Duval desembarcou em Brasília, vindo dos Estados Unidos. Ele está com os bens bloqueados, proibido de usar redes sociais e tem que ficar em casa, à noite e nos fins de semana. Duval estava impedido de sair do Brasil porque ele é alvo de inquérito sobre ataques a policiais federais, mas viajou, mesmo assim, com o passaporte diplomático. Hoje, ele entregou o documento. Portanto, assim, esse esforço de não entender qual é a cautelar imposta para depois forçar uma situação que obrigue o ministro a recrudescer e você possa dizer, puxa vida, mas não estava claro para mim, é exatamente o que fez o Bolsonaro nessa situação de domingo. E isso, para mim, faz parte, de novo, dessa estratégia de escalar o conflito, apostando que isso vai forçar um recrudescimento do Supremo e esse recrudescimento vai melhorar
as condições para que eles consigam reagir a essa iminência da chegada de uma decisão condenatória contra o Bolsonaro, tanto reanimando a sua base interna, tanto buscando coação externa para tentar emparedar os ministros e o Supremo. Maffei, obrigado pela nossa conversa e pelos esclarecimentos jurídicos aqui no assunto. Até a próxima. Eu que agradeço. Até a próxima. Espera um pouquinho que eu já volto para falar com a Andréia Sadi. Sadi, bem-vinda mais uma vez ao assunto, um prazer ter você aqui. A gente conversou agora com o professor Rafael Maffei sobre a fundamentação jurídica dessa prisão domiciliar de Jair Bolsonaro. Eu queria avaliar com você a perspectiva política agora dessa decisão do Moraes. Relembra pra gente então a temperatura recente desse processo aí sobre o Bolsonaro e da pressão sobre o ministro Moraes. Bom, Alan, se a gente for recuperar essa pressão que você fala do ex-presidente Bolsonaro com o ministro Moraes, a gente pode voltar no tempo até antes da trama golpista. Aqui para gravar o assunto, estava até recuperando tudo que Bolsonaro já falou sobre o Moraes. Se a gente for resgatar, por exemplo, Bolsonaro falando de Moraes ali no 7 de setembro de 2021, ele já dizia, portanto, antes, muito tempo antes da trama golpista, que ele não ia aceitar nenhuma decisão do ministro Moraes. Tudo que Bolsonaro faz tem método. Acho que é importante as pessoas terem isso em mente. O ex-presidente Bolsonaro não atua, não faz nada sem uma estratégia, sem uma tática. Então, esse embate com o ministro Moraes tem esse método de não só escalar a crise, mas de desgastar e desmoralizar o judiciário. E aí, claro, ele personifica na figura no Moraes, mas é importante sempre colocar aqui que as decisões mais contundentes do ministro Moraes, ele também submete a primeira turma do Supremo, como é o caso da trama golpista. Então, o Bolsonaro usa o embate dele com Moraes para atingir todo o Supremo, mas não é só sobre Moraes. Então, acho que é importante a gente colocar aqui. A temperatura de toda essa crise, portanto, começou lá atrás, ainda durante o governo Bolsonaro. E está fervendo agora, né, Sadi? Agora, de acordo com a decisão do próprio Moraes, esse gatilho para a prisão do Jair Bolsonaro foram os eventos do domingo, né? Sobretudo a postagem do Flávio Bolsonaro, de um discurso aí, supostamente político do ex-presidente. Nesse debate público, você acredita que isso pode fortalecer o argumento bolsonarista de que a liberdade de expressão dele está sendo censurada? Quando eu falo que ele tem método, Alan, ele tem, como ele sabe que não tem saída no processo da trama golpista, ele vai buscando atalhos na narrativa, no discurso político. Então, qual que foi a estratégia adotada nesse momento? Bolsonaro cavando a sua prisão na avaliação de integrantes do Supremo, com que eu conversei, na avaliação também de integrantes da Polícia Federal, porque ele queria exatamente buscar entregar essa munição para sua base de apoio, para mobilizar essa tropa de choque e dizer isso que você está trazendo. Olha, eu sou um perseguido político, olha, eles estão tentando me censurar. Mas isso não passa, vou repetir aqui, de uma narrativa, de um discurso político, porque o processo que importa para o ex-presidente Bolsonaro, e ele sabe disso, é o que vai acontecer com ele nos próximos meses, né? Está previsto para acontecer até outubro, que é marcar o julgamento da trama golpista, condenar Bolsonaro e essa condenação que deve levar a uma prisão. Essa é a possibilidade que está sendo colocada. Até a gente já discutiu aqui algumas vezes no assunto, a defesa já falando, não de forma oficial, mas advogados falando nos bastidores, de um pedido de prisão domiciliar. Então, isso sempre esteve no radar. O que Bolsonaro fez dessa vez? Ele antecipou essa estratégia, essa tática, como eu estou contando aqui. Por quê? Porque ele precisa de algum discurso político para manter a sua base unida, a sua tropa mobilizada até o final desse processo todo da trama golpista. Então ele escolheu esse, das redes sociais. O Flávio Bolsonaro tem um bastidor interessante que, quando ele posta, ele que é o filho, como eles chamam, né, 01, o filho mais velho do ex-presidente, advogados de Bolsonaro, quando viram a postagem, imediatamente pediram para Flávio retirar, porque os advogados, obviamente, conhecem a lei e sabiam que aquilo se tratava de uma afronta, de uma desobediência judicial. Estavam preocupados com
o efeito colateral disso, que era exatamente a prisão domiciliar. O ministro disse que o flagrante desrespeito às medidas cautelares foi tão óbvio que, repita-se, o próprio filho do réu, o senador Flávio Bolsonaro, decidiu remover a postagem realizada em seu perfil, com a finalidade de omitir a transgressão legal. Não bastasse isso, segue a decisão, o réu Jair Messias Bolsonaro realizou ligação telefônica por chamada de vídeo com seu apoiador político e deputado federal, Nicolas Ferreira, demonstrando o desrespeito à decisão proferida por esta Suprema Corte em razão do claro objetivo de endossar o tema da manifestação de ataques ao Supremo Tribunal Federal. Mas isso, vou mostrar aqui, que é uma preocupação de quem lida com a lei, uma preocupação jurídica. Quem lida com a política, que é Bolsonaro e a família Bolsonaro, eles estão preocupados com a narrativa. Então, por isso que dentro dessa estratégia tem lógica, tem método, tem coerência com a trajetória política de Bolsonaro. Ele faz isso também para tentar desmoralizar o poder judiciário e deixar o judiciário sem saída. O judiciário tem que cumprir a lei. Então, o que os ministros Alexandre de Moraes poderia fazer se não pedir, decretar a prisão domiciliar depois do réu ter descumprido uma ordem? Não tinha saída ali para o judiciário. E a gente vê tudo isso no momento, né, insuflado pela própria família Bolsonaro, de ataques dos Estados Unidos ao Brasil, ao próprio ministro Alexandre de Moraes, né? O Moraes ele tinha deixado claro, Sadi, antes, que se o Bolsonaro desrespeitasse a decisão dele, ele decretaria a prisão preventiva, o que não aconteceu, saiu a prisão domiciliar. Que leitura a gente pode fazer sobre isso? A gente já pode avaliar se houve algum efeito dessa interferência externa aqui no país? O Supremo já estava muito atento a essas medidas, essas articulações dos bolsonaristas, e aí, claro, aqui do ex-presidente Bolsonaro, para tentar fazer com que o Supremo errasse. O ministro Moraes, desde o começo, está ali respaldado pela primeira turma, na maioria de suas decisões, é só a gente acompanhar, e uma prisão do presidente Bolsonaro antes da condenação sempre foi avaliada nos bastidores como uma medida em última instância de fato, só se ele, de fato, desobedecesse à justiça. Por quê? Tem uma avaliação de ministros da corte com quem eu converso, de que uma medida como essa deveria ser referendada. Eles até gostariam de uma unanimidade. Mas aos últimos sinais da primeira turma, a gente pega aqui a figura do ministro Fux, deixou alguns ministros monitorando e atentos que uma prisão de Bolsonaro pode não ter essa unanimidade. Então, por isso que eles queriam aguardar o desfecho do processo golpista. Mas, no meio do caminho, tinha o Bolsonaro descumprindo a medida judicial. Então, deixou eles sem saída. Eu conversei com 2 ministros da corte antes de começar a gravar aqui o nosso episódio do assunto, e eles falaram isso. O ministro Moraes ficou sem saída, não tinha para onde correr, porque o Bolsonaro tinha uma imposição da justiça. Ele descumpre a imposição da justiça. O que faz o juiz? Então, é isso, é como se o Bolsonaro tivesse o tempo todo chamando para a briga o ministro Moraes. E o ministro Moraes pega a lei e aplica a lei no réu, nesse caso, o ex-presidente. Então, aquela história de cavar pênalti, né? Agora, Sadi, quais são as perspectivas para que os demais ministros da primeira turma acompanhem essa decisão? Porque tem toda uma discussão, né, se é uma medida cautelar, se a turma deveria ser acionada não, ou colegiado diante dessa decisão, ou só depois de uma eventual manifestação da defesa do próprio Bolsonaro. Acho que o próximo passo aqui, Alan, é a gente observar o que vai acontecer com a investigação da coação do processo. Investigadores da polícia me dizem que esse caso está para ser concluído. Isso é super importante porque envolve Eduardo Bolsonaro, Paulo Figueiredo e o principal beneficiado, que, na visão dos investigadores, é o ex-presidente Bolsonaro. Esse inquérito sendo concluído, você vai ter um indiciamento dessa turma que eu acabei de citar e depois aguarda-se dentro do Supremo uma denúncia da Procuradoria-Geral da República e aí sim o Supremo vai analisar esse processo. E aí isso tem a ver com o que você perguntou antes sobre a atuação externa, né? A influência externa. Como que as medidas dos Estados Unidos estariam impactando as nossas investigações? Você tem hoje, dentro da Polícia Federal, já uma opinião praticamente formada de que sim, houve coação nesse processo e que se o Eduardo Bolsonaro voltar para o Brasil, ele corre o risco de ser preso.
e Bolsonaro tendo a sua pena agravada, porque, como alguns juristas me explicaram, é um crime autônomo. Então, tem a trama golpista, que deve terminar ali até outubro, e tem esse outro caso paralelo, que é o da coação. Então, essa é a grande expectativa neste momento de ministros do Supremo, mais do que qualquer outra decisão no meio do caminho, porque, como eu digo, não existe uma primeira turma antes da Lei Magnitsky e outra primeira turma depois sobre o processo golpista, tá? O que estava previsto do Supremo fazer com a trama golpista, essa ação, ele continua prevendo o mesmo cronograma. Então, quantas vezes a gente falou aqui, deve marcar em agosto, pode acabar em setembro, como eu estou dizendo, mais tardar em outubro. Eles continuam com esse calendário. Então, por isso que eu digo que o que Bolsonaro fez foi cavar essa prisão, porque ele sabe que, como me disse um advogado que trabalha para Bolsonaro, ali no entorno dele, Bolsonaro estava ficando sem fichas. Então, Bolsonaro aposta, joga tudo. Foi uma das últimas fichas que ele, de fato, jogou nesse embate com o ministro Moraes, porque não tem mais, já não tinha expectativa de saída jurídica. Mas agora ele precisava tentar manter a sua tropa mobilizada e unida. Então, ele foi pro vale tudo aqui com a justiça e com a figura do ministro Moraes. Ou seja, a temperatura está subindo, né, à medida em que a gente se aproxima aí do julgamento. Escalando. Escalando muito. Ele escala, né, Alan? Não tem recuo. Se você olhar para os personagens da família Bolsonaro, não tem essa expectativa de recuo. Eduardo Bolsonaro fazendo articulação por tarifaço, as pessoas falam, ele deveria recuar. Não tem, eles vão escalando, vão dobrando a aposta. O ex-presidente Bolsonaro também. Você achar que são movimentos isolados é não entender como funciona a política, esse método da família Bolsonaro. Sadia, a gente está falando agora há poucas horas só, né, depois da decretação dessa prisão domiciliária do Bolsonaro pelo Moraes. Muita coisa vai acontecer ainda. Agora, para encerrar, eu queria saber como é que isso mexeu nas placas tectônicas de Brasília. Aproveitar para ler aqui uma postagem que a gente acaba de ver, nota oficial do PL, o partido do presidente, né? Estou inconformado, o que mais posso dizer, diz o presidente Valdemar Costa Neto, presidente nacional do PL. Eu falei com o Valdemar hoje mais cedo, antes dessa prisão, e ele estava muito surpreso, segundo ele me disse, com a mobilização de apoio em torno do ex-presidente Bolsonaro. E o Valdemar é um dos personagens que publicamente sempre diz que o candidato da direita em 2026 é Bolsonaro, apesar de Bolsonaro estar inelegível. O ex-presidente Bolsonaro e Valdemar têm uma excelente relação. O Valdemar é um político pragmático, um dos principais líderes do Centrão, e ele faz conta. Qual que é a conta que ele faz? Quanto mais deputado, mais senador, mais governador, melhor para o partido. Lembrando que o PL é a maior bancada no Congresso, Senado e Câmara. Então, ele precisa de Bolsonaro como cabo eleitoral. O Centrão nunca vai admitir que prefere Bolsonaro fora da eleição porque precisa dos votos de Bolsonaro. Mas nos bastidores, o que eles falam o tempo todo é que carregar Bolsonaro é carregar o seu apoio, mas é carregar também a sua rejeição quando o Bolsonaro é candidato. Eles têm uma conta a ser feita aí, que é como é que eles conseguem o apoio de Bolsonaro sem dizer para Bolsonaro, publicamente, pelo menos por enquanto, que o Bolsonaro não é o candidato. Então eles não vão admitir isso nunca, eles vão inclusive negar isso, mas essa é a tônica nos bastidores de líderes do PL, do PP, republicanos, então esses partidos do Centrão e que sempre apoiaram o ex-presidente Bolsonaro. Então, neste momento, você está vendo uma saída jurídica para uma questão política, que é a figura do ex-presidente Bolsonaro. Você já estava inelegível, mas ao fim de todo esse processo, aí eu estou contando já ao fim do processo golpista, o ex-presidente ele vai desobstruir a discussão na direita sobre quem vai ser o candidato, porque a realidade vai chegando, vai se aproximando, e aí Bolsonaro vai ter que tomar uma decisão. Ele prefere repetir uma estratégia como o presidente Lula fez em 2018 e manter a sua candidatura mesmo preso e interditando também o debate ali da sucessão, ou não, ele vai apontar um sucessor. Então essa vai ser a grande discussão na política, de olho nas eleições, né, política eleitoral, depois da confirmação, condenação e a provável prisão de Bolsonaro ao fim da trama golpista. Então essa é a repercussão hoje na discussão das rodas de política em Brasília.
Sadi, brigadíssimo por nos ajudar a entender um pouco aí do contexto político, né? Diante dessa notícia que mexeu com o comecinho da semana. Valeu. Prazer falar com você, Alan. Um beijo. Este foi o Assunto, podcast diário disponível no G1, no YouTube ou na sua plataforma de áudio preferida. Comigo na equipe do Assunto estão Mônica Mariotti, Amanda Polato, Sara Rezende, Luiz Felipe Silva, Thiago Kazuroski e Carlos Catelan. Eu sou Alan Severiano e fico por aqui. Até o próximo assunto.